Oi, eu sou Renato Almeida, do Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo. Vamos dar continuidade ao nosso programa de videoaula sobre geologia sedimentar. A aula de hoje é mais uma aula do módulo de estratigrafia, continuação da nossa discussão sobre estratigrafia de sequências. Nessa videoaula de hoje, a gente vai discutir critérios para a identificação das superfícies com significado cronológico dentro de um arcabouço de estratigrafia de sequências. Então, vamos rever a superfície de inundação máxima, o limite de sequências deposicionais, a superfície basal de regressão forçada e a superfície de regressão máxima, enfatizando os critérios de interpretação dessas superfícies em seções sísmicas e também em testemunhos e afloramentos. Então, aqui a gente tem um sismograma, uma parte de um sismograma que mostra clinoformas progradando, e a gente tem uma outra parte do sismograma com refletores mais planos, algumas geometrias um pouco mais complicadas, mas as clinoformas aqui são bem evidentes. Então, com base em tudo que a gente viu nas 6 videoaulas anteriores sobre estratigrafia de sequências, o critério para o reconhecimento da superfície de inundação máxima, que é a superfície que limita uma retrogradação de uma progradação que vem acima. Então, ela limita, no modelo da Exxon, o trato transgressivo de um trato de mar alto. O critério na seção sísmica para a identificação da superfície de inundação máxima é uma superfície que sofre um downlap que avança. Então, por exemplo, aqui a gente tem um downlap, a terminação inferior do refletor, avançando progressivamente. Cada refletor tem um downlap mais para a direita, que é a direção de progradação. Então, a superfície que sofre esse downlap é uma superfície de inundação máxima. Vou marcar ela aqui em verde. Então, essa superfície aqui, talvez com um tamanho maior, essa superfície que sofre downlap é uma superfície de inundação máxima. Há outras, aqui há outra superfície que sofre downlap, que não é a mesma, essa que passa aqui embaixo. E da mesma maneira a gente pode identificar outras aqui no sismograma. Então, superfície de inundação máxima na seção sísmica, muito fácil de ver, a superfície que sofre um downlap de uma clinoforma progradante. A superfície de regressão máxima, isso aqui é a superfície de inundação máxima em verde. A superfície de regressão máxima já é, muitas vezes, mais difícil de ver numa seção sísmica. Porque a regressão máxima, também chamada de superfície transgressiva nos trabalhos mais velhos, é uma superfície que marca um recuo do downlap, é o oposto da outra. E normalmente isso implica num deslocamento muito grande das clinoformas que antes avançavam progressivamente, um recuo muito grande. Muitas vezes o trato transgressivo implica num deslocamento lateral grande, e numa mesma região do sismograma talvez você não consiga enxergar o trato transgressivo preservado com uma espessura razoável. Aqui nós temos um candidato para isso, na verdade, que é esse conjunto de refletores aqui que parecem um pouco divergentes. Se a gente reparar nas terminações de downlap dele bem sutis, um downlap termina aqui, e o downlap seguinte, então o downlap termina aqui, um downlap seguinte talvez aqui, talvez o próximo downlap aqui, e aí tem um recuo grande para o downlap da seção que vem acima, que é um downlap que sai aqui do sismograma e começa aqui para depois avançar de novo. E esse define a próxima superfície de inundação máxima. Então, a superfície de regressão máxima é a base desse trato aqui com os downlaps recuando. A interpretação não é simples, mas a gente pode colocar essa superfície em algum lugar por aqui. E o conjunto que está entre as duas, entre esse conjunto aqui com downlap sutilmente recuando, seria um trato transgressivo, e esse conjunto
com downlaps que avançam, que seria um trato de Maralto no modelo da Exxon, nessa escala a gente pode interpretar que existe uma superfície de inundação máxima aqui e uma superfície transgressiva aqui embaixo, que é a superfície de regressão máxima, né? Como a gente está usando a nomenclatura agora do Cataniano. Então, aqui tem uma questão que dentro desse trato de Maralto aqui, tem outras quedas, como a gente vai ver, e numa escala de mais detalhe, tem outras sequências. Mas para essa primeira escala, o critério, então, para encontrar a superfície de regressão máxima é a linha azul. Essa linha azul claro aqui embaixo é a superfície de regressão máxima, ou transgressiva, base do trato transgressivo. E essa linha verde é a superfície de inundação máxima que sofre downlap, muito fácil de ver, que é a base do trato de Maralto. Numa carta cronoestratigráfica, essa superfície a gente já sabe ver, nós vimos em aulas anteriores, mas é importante lembrar que a superfície de regressão máxima, aqui numa carta cronoestratigráfica, ela estaria aqui, né? Porque aqui tem um avanço do onlap e aqui tem um trecho de recuo do onlap, que não dura muito. Entre essas duas, a superfície de regressão máxima em azul e a superfície de inundação máxima em verde escuro, entre essa e essa, deposita o trato transgressivo. O importante é que esse deslocamento da sucessão, que antes avançava para essa direção, à direita, mais perto do centro da bacia, um deslocamento forte para a esquerda aqui, faz com que, nesse trecho aqui, não tenha sedimentação efetiva durante um longo período. Então, esse avanço do downlap aqui na carta cronoestratigráfica, que é marcado por esse avanço do downlap aqui, esse downlap, esse downlap, esse downlap, faz com que essa região aqui fique bastante tempo sem receber sedimento nenhum. E como não tem trato transgressivo depositado aqui nesse trecho, por um tempo, né, o trato transgressivo é esse deslocamento para lá, ele está só aqui, o trato transgressivo, essas linhas azuis, nesse lugar aqui, a gente tem uma superfície que condensa a regressão máxima e a inundação máxima. E segue um tempo ainda sem deposição significativa. Pouca rocha para muito tempo nesse lugar. Então aqui é o que a gente chama de intervalo condensado. Um intervalo condensado é um intervalo de sedimentos que tem pouco sedimento, uma pequena espessura de sedimento para um tempo grande. Porque o downlap é o limite, em direção à bacia, o limite que tem sedimentação significativa. Para cá é muito pouco. Só uma decantação de material muito fino e de matéria orgânica, que a produção de matéria orgânica não vai deixar de existir, porque o clástico não chega. Então, esse intervalo condensado é uma sucessão bastante delgada de rochas sedimentares, geralmente com teor de matéria orgânica aumentado, o que ajuda a reconhecer não só na seção sísmica, porque ela se associa a essa superfície que sofre downlap, que é a superfície de inundação máxima, fácil de ver na sísmica, como também em perfis de poços, porque ela vai dar uma assinatura no perfil de gama espontâneo, que é um pico de radioatividade, porque a matéria orgânica geralmente absorve urânio. Então aqui a gente tem um poço que pegasse aqui, teria um pico provável de contagem de gama nesse lugar, representando esse intervalo de tempo com pouca sedimentação. Então aqui nessa seção, a gente já sabe disso, né? A superfície de regressão máxima ou transgressiva é a superfície que limita a base do trato transgressivo e tudo que já existia antes. E a superfície de inundação máxima é o topo do trato transgressivo. Então, o trato transgressivo é limitado por uma na base e outra no topo, mas depois elas se juntam e viram uma superfície que sofre downlap e que segue por grande distância. Essa é muito fácil de ver. Essa aqui nem tanto. Azul claro. Na seção sísmica. Então, se a gente olhar com um pouco mais de detalhe, a superfície transgressiva estaria aqui. Ela limita a base do pacote em que o downlap recua, que é esse que está em linhas azuis
esses dois intervalos aqui são o trato transgressivo, o downlap estava aqui e passou para cá. Ela é marcada por um abandono de uma grande área da bacia que agora não tem mais sedimentação efetiva por algum tempo. E a superfície de inundação máxima é a recuperação da progradação, do avanço dos sistemas deposicionais proximais sobre os distais. E ela é fácil de identificar porque ela tem... Tá ruim aqui a linha que está muito curva, mas ela é fácil de identificar porque ela tem um avanço do downlap que define uma superfície que sofre downlap, que é nossa superfície de inundação máxima. Na maior parte da direita aqui dessa bacia, desse sistema de clinoformas, as duas andam juntas. E é aqui que você acha o intervalo condensado. As duas juntas é o intervalo condensado. Até esse ponto aqui, porque daqui para cá você tem realmente um trato transgressivo que tem uma espessura e separa as duas. Então aqui tem sedimentação efetiva durante essa época em que o nível de base relativo está subindo bem rápido. Então é isso, a superfície de inundação máxima e a de regressão máxima são essas duas superfícies que a gente viu como identificar na sísmica. Mas e agora, como a gente faria para identificar isso em afloramentos ou testemunhos? Bom, esse mesmo modelo numérico que eu escrevi, que gera essas clinoformas, gera as cartas cronoestratigráficas, as clinoformas, com base numa curva de variação eustática, uma subsidência e um aporte sedimentar, também gera perfis teóricos de litologias em dadas posições da bacia. Então aqui é a posição menos 1.000, menos 10.000, menos 5.000, mais 5.000, mais 10.000. E tem uma curva aqui, que é a curva de batimetria, profundidade de 0 a 25 metros, como ela evolui na sucessão, se você fizesse um poço ali, marcando onde está o nosso trato transgressivo em azul. Aqui tem 2. E os nossos tratos de mar alto em verde claro. Aqui nessa região da bacia só aparecem esses dois. E aqui tem um trato de regressão forçada. Que aparece mais para cá da bacia. Na verdade, essas cores são retrogradação, azul escuro, progradação verde claro e queda, esse tom rosado salmão. Então, esse intervalo aqui que se segue ao trato de regressão forçada é o trato de mar baixo, que também é progradacional. Que não aparece nessa região mais proximal da bacia, porque a região proximal da bacia registra só o mar alto e o transgressivo. E a região distal registra os tratos de queda e trato de mar baixo. Mas vamos ver onde estão essas posições. A posição 10.000, ela está menos 10.000 é um poço aqui, que pega essa sucessão aqui. O menos 5.000 é um poço que pega essa seção aqui. O mais 5.000 é um poço aqui. E o mais 10.000 é um poço aqui. Então a gente pode observar como é que as litologias respondem a essas superfícies nesses 4 lugares da bacia. No primeiro poço a gente tem uma sucessão que mantém a granulação e depois diminui e aumenta mais uma vez.
Quando que ela aumenta mais uma vez? Quando você tem uma progradação e uma retrogradação, mas entre as duas aconteceu alguma coisa. Vamos observar lá no poço. Então você tem essa progradação registrada no poço, que é essa sucessão aqui, e depois você tem uma retrogradação que está registrada no poço. Então tem uma superfície de regressão máxima e uma superfície de inundação máxima acima dela. Mas dessa progradação até acontecer essa retrogradação, aconteceram outras coisas aqui. Então progradou, ficou um tempo sem depositar nada, em que o nível do mar caiu, teve esse trato de regressão forçada, esse trato de mar baixo, nenhum dos dois aparece aqui. E aí, quando veio a superfície de regressão máxima, tudo mudou para cá de volta, e aí passa a ter um trato transgressivo aqui outra vez. Então, na litologia, isso aparece, porque quando esse trato aqui de regressão máxima e queda no distal está acontecendo, esses dois aqui, tem um aumento da granulação aqui, isso ficou emerso e com alta energia e registrou aqui um pequeno intervalinho de rochas mais grossas, sedimentos mais grossos. E depois, quando vem o trato transgressivo, tem um fine upward, né? Uma granodecrescência no intervalo associado à retrogradação. A progradação seguinte, que é o trato de mar alto, vai ter uma granocrescência. Então, a superfície de inundação máxima é fácil de ver. Ela é sempre nos poços o intervalo com... que aqui a gente sabe porque rodou o modelo, né? Então a gente sabe que era retrogradacional e progradacional. Mas aqui é uma região onde tem a granulação mínima. Afinava para o topo e depois passou a engrossar. Essa região com a granulação mínima é a superfície de inundação máxima. E aqui da mesma forma. As rochas estavam ficando cada vez com a granulação menor, depois elas passaram a aumentar. Esse intervalo aqui é o fim da retrogradação e início da progradação. Então essa superfície de inundação máxima é muito fácil de amarrar nos poços. E ela vai ter aquele pico de gama que a gente acabou de comentar, né? Então, isso aqui é a nossa superfície de inundação máxima. E a superfície de regressão máxima vai ter outra cara, né? Ela vai ser o início da retrogradação. Então, o início de um trend de afinamento da granulação. Bom, tem outras coisas que também geram trends de afinamento na granulação, então a gente não pode ter absoluta certeza, como por exemplo aqui, ó, o afinamento da granulação começou antes de começar o trato transgressivo. Por que ele começa antes? Porque a progradação também pode estar associada à diminuição da granulação em algum lugar. Então, o sistema está progradando, o downlap está avançando, na maior parte da bacia a seção está ficando mais grossa para o topo. Mas localmente você pode ter o início do afinamento da sucessão antes da verdadeira retrogradação. E isso é um problema. Então, na superfície de inundação máxima, você confia. Você pode ter certeza que o intervalo com a granulação menor em todos os poços é correlacionável e é a superfície de inundação máxima. A superfície de regressão máxima já não é tão confiável, porque pode haver diminuição da granulação no fim do trato de mar baixo. Esse é o problema. Então, esse aqui é um trato de mar baixo e ele tem uma redução gradual da granulação. Isso é um problema sério. Então, primeira coisa que a gente vê em poços, a superfície de inundação máxima, fácil de reconhecer, a superfície de regressão máxima, nem tanto. Outra coisa que ajuda, que eu já mencionei, é que na superfície de inundação máxima tem um pico de contagem de gama, porque ela se associa a... que vai estar aqui, ela se associa a uma taxa de deposição clástica muito pequena por um longo intervalo de tempo. Então, a concentração de matéria orgânica, que tem uma produção que é independente disso, pode ser constante, ela vai se manter, então o teor de matéria orgânica aumenta e a contagem de gama
aumenta. Então essa é a coisa mais fácil de ver em afloramentos ou poços, é localizar a superfície de inundação máxima. De todas as superfícies da estratigrafia de sequência, é a mais fácil de ver em poço e testemunho. Vamos dar uma olhada agora nos outros poços mais distais. Então a gente tem um poço a 15.000, um poço 20.000, um 25.000 e um 30.000, que ficaram com a mesma cor. Então a gente muda aqui. Então 15, 20, 25 e 30, vamos ver onde eles estão lá na nossa clinoforma do modelo. 20, 25, 30 e 35. Também ficou com a mesma cor, teimou. O que esses poços pegam? Eles pegam bem claramente o trato de regressão forçada, o trato de queda, o trato de mar baixo, uma superfície que é a superfície transgressiva ou de regressão máxima, junto com a de inundação máxima, depois um trato de mar alto, e os mais distais pegam um novo trato de queda e um novo trato de mar baixo. Então isso vai aparecer naquela direita onde a gente tem a batimetria e os padrões de empilhamento, que você não veria isso, o dado seria só a litologia. Então vamos ver o que acontece. Bom, todas essas superfícies então pegam um trato de queda, que é esse aqui. Um trato de queda bem definido, que é esse cara aqui. Um trato de mar baixo que vem por cima dele. Uma superfície que junta a transgressiva e a inundação máxima, ela é marcada por esse aumento abrupto da batimetria, o sistema todo vai para a esquerda e a água fica bem funda aqui, até que prograda de novo devagar. Então, o trato transgressivo não aparece em nenhuma delas. E aí aparece um novo trato de mar alto progradando aqui. Um trato de mar alto, aqui também tem um mar alto mais velho. Esse trato de mar alto aparece aqui, aqui já não aparece mais. Ele não chega até lá. Um novo trato de queda. Na seção mais proximal, um trato transgressivo. Nas outras, ele não aparece. E tem um trato de mar baixo que vai aparecer aqui. Então a correlação seria essa, esse conjunto com esse conjunto. Mas como a gente pode saber que a correlação é assim? Temos que achar superfícies. Então a superfície mais fácil de ver, sempre a superfície de inundação máxima. Que é onde a granulação é mínima. Superfície de inundação máxima, inundação máxima, inundação máxima, inundação máxima. Essa superfície é muito fácil de ver e ela marca dois conjuntos, uma quebra abrupta de granulação. No distal, ela fica ainda mais fácil de ver. E aí a gente tem um padrão que é de aumento gradual da granulação. A granulação vai aumentando. A taxa com que a granulação aumenta cresce no trato de queda. Então ela aumenta devagar, depois aumenta rápido. Essa superfície que separa as duas é a superfície basal de regressão forçada. A gente vai discutir ela daqui a pouquinho. Mas esse conjunto aqui, que aumenta a granulação devagar, depois rápido, fica difícil de distinguir o que é progradação de mar baixo do que é queda. Progradação de mar baixo, queda. Tudo queda, progradação de mar alto. Queda, progradação de mar alto. Muito difícil distinguir essas coisas. Mas a inundação máxima é muito fácil de ver. E aqui ela está amalgamada. Como é que eu sei que ela está amalgamada? Porque para ter um novo avanço do downlap, é necessário que tenha tido um recuo. Então ela está amalgamada com a nossa superfície de regressão máxima. Bom, isso já é uma ajuda grande. Mesmo sem olhar o sismograma, você consegue definir
essa superfície aqui, ela tem uma assinatura clara no perfil de gama, clara em afloramento, e quando você olhar a sísmica, você amarra essa superfície com a superfície que sofre avanço de downlap. A superfície que sofre avanço de downlap é ela mesma. Então, nos poços ela aparece, nessa profundidade aqui, um pouco mais de 250, e no sismograma ela é bem clara. É menos de 250, na verdade. Então, assim, a gente consegue identificar claramente, não separa uma da outra, a superfície de regressão máxima da superfície de inundação máxima, elas estão as duas amalgamadas num intervalo condensado, bem definido, em testemunhos e poços. Tem mais algumas mais para lá, e nessas mais distais, talvez seja difícil enxergar a superfície de inundação máxima claramente, porque tem a superfície de inundação máxima, ela estaria no meio da seção, entre duas seções progradantes, mas entre as duas seções progradantes tem uma queda da granulação. E aí onde que acontece isso? Bom, aqui já é bem mais difícil de definir. Vamos ver onde é que esses poços estão no extremo distal, 35 até 50. Então esses poços do mais distal estão todos aqui. O 35, o 40, o 45 e o 50. E de fato eles pegam uma superfície de inundação máxima amalgamada à superfície de regressão máxima, só que também amalgamada à superfície basal de regressão forçada. Porque a única coisa que acontece aqui é o trato de queda diretamente acima de um trato de mar baixo. Então ela fica mal caracterizada porque está tudo junto. Transgrediu, não aconteceu nada aqui. Progradou, não chegou nada aqui. O trato de mar alto não chegou aqui. O que chega aqui diretamente é o trato de queda. Então essas seções distais em que intercalam trato de queda com trato de mar baixo são as mais difíceis de interpretar em termos de superfície de inundação máxima. Mas de qualquer maneira, aconteceu uma inundação máxima quando a batimetria subiu. Não depositou o trato de mar alto. Não tem uma seção progradante. Mas qual que é a assinatura aqui? Uma leve queda da granulação, também marcada, também ia ter um pico de gama. A queda da granulação está marcada aqui e logo vem um trato de queda em cima. Então aqui é trato de queda. Aqui também é um trato de queda anterior. Trato de mar baixo. Intercala trato de queda com trato de mar baixo, nessa mais distal. Mas o efeito de você ter levado o trato transgressivo para longe e ficado muito tempo sem depositar, gera sim uma assinatura na granulação, vai ter um folhelinho orgânico de água funda nesse nível estratigráfico aqui, que no nosso modelo tem uma queda da granulação aqui. O folhelinho de água funda vai estar aqui, com uma assinatura de gama bem clara, talvez até mais clara, mais orgânico ainda, e a gente consegue marcar a superfície de inundação máxima aqui. E sabendo que acima da superfície de inundação máxima, nesse distal, já vem o trato de queda, a outra superfície está amalgamada, e tem que ter uma superfície de regressão máxima junto embaixo, porque ninguém consegue avançar o downlap sem antes ter recuado. Então a superfície de inundação máxima é uma superfície que você vai usar para correlacionar poços ao longo da bacia inteira. No distal, folhelho orgânico. No médio, uma queda abrupta da granulação, também talvez com uma assinatura forte do gama. E no proximal, uma queda sutil da granulação. Retrograda e a granulação diminui. Prograda e a granulação aumenta. Isso é a marca do proximal. E você vai conseguir definir e correlacionar os seus pacotes com base nisso. Superfície de inundação máxima é a boa. Agora vamos olhar como interpretar as outras duas superfícies que faltam. A superfície basal de regressão forçada. Nós já demos uma pequena antecipada nisso. Superfície basal de regressão forçada.
e o limite de sequências deposicionais. Bom, na seção sísmica, o limite de sequências deposicionais é fácil de ver, porque ele acontece quando o nível de base começa a subir de novo depois de ter caído. Então, a superfície que marca o fim da queda e o início da subida é o limite de sequências deposicionais. E como é que você marca isso? Bom, o nível de base caiu, o onlap desceu. Quando o onlap começa a subir de novo, é o limite de sequências deposicionais. Então, o limite de sequências é uma superfície que sofre vários onlaps. Essa superfície aqui tem esse onlap, esse onlap, esse onlap. Essa superfície que sofre onlap é um limite de sequências. Aí nós temos outra aqui, porque essas sequências, como eu já antecipei no começo da videoaula, porque tem esses onlaps aqui. Essas sequências, elas estão numa escala diferente, então a gente tinha definido um trato transgressivo aqui embaixo. Um trato de mar alto. Dentro desse trato de mar alto tem várias sequências. E esses limites de sequência que eu estou riscando numa hierarquia diferente daquela outra. Outra superfície que sofre onlap aqui. O onlap está aqui, sobe para cá, tem um limite aqui. Aqui tem outra. Onlap aqui, onlap aqui, onlap aqui. Tem um limite de sequências aqui. Então a gente tem várias sequências de alta frequência aqui. Aqui de novo, um onlap caiu até aqui, então. Pequenas sequências, é claro que você tem que riscar tudo, né? Não é só onde o onlap acontece. A sequência tem a sua conformidade correlativa, que é o que não ficou exposto e que segue em direção ao centro da bacia. E esses limites de sequência também vão ser marcados aqui, em direção à borda da bacia. Eles seguem mesmo que sejam difíceis de ser vistos. Então você tem pequenas sequências, todas elas dentro daquele trato de mar alto que tem uma superfície de downlap na base. Isso é uma característica desse sismograma aqui. Mas o critério para achar o limite de sequências deposicionais é esse. E como é que a gente identifica uma superfície basal de regressão forçada? Bom, aí você tem que ter vários refletores que apontam uma queda gradual do onlap. Isso é muito mais difícil de ver. E eu acho que a gente tem um bom candidato aqui. Então a gente tem um onlap que era aqui. Aí o onlap cai para algum lugar para cá. Esse cara aqui parece que não termina. Esse aqui também termina para cá. Esse conjunto inteiro aqui dá a impressão de ter queda sucessiva do onlap. Ah, então a gente interpretou errado esse limite de sequência. Porque a base desse conjunto é a superfície basal de regressão forçada. Se aquilo é de fato um trato de regressão forçada, isso depende de interpretação, eu estou interpretando assim. Então, a superfície basal dele é uma superfície basal de regressão forçada, que a gente está pintando de laranja. E quando terminar esse tempo em que dura a queda, caiu, talvez caia de novo. Esse conjunto inteiro aqui esse conjunto aqui é o trato de regressão forçada, o trato de queda. Quando ele terminar, a última superfície que sofre um onlap que volta a subir, por exemplo, esse onlap aqui, essa sim é o nosso limite de sequências. Porque o trato de queda faz parte da sequência anterior. Então o limite de sequências está aqui. E o trato de queda aqui. Da mesma maneira que tinha uma assimetria, que a superfície de inundação máxima é muito mais fácil de identificar do que a de regressão máxima, o limite de sequências na seção sísmica é muito mais fácil de identificar do que a superfície basal de regressão forçada. Então, nesse modelo, a gente tem essas coisas acontecendo aqui, né? Então, aqui tem o fim da queda, que marca a base do trato de mar baixo, em que o onlap volta a subir. É o limite de sequência, então onlap aqui, onlap aqui, onlap aqui, onlap subindo, e o conjunto em que o onlap sempre cai é limitado na base pela superfície basal de regressão forçada. Aqui, então, a gente tem o trato de queda e aqui um trato de mar baixo. Onde isso acontece aqui? Bom, na carta cronoestratigráfica, a gente tem o onlap subindo, o intervalo em que o onlap cai e o downlap avança, é o nosso trato de queda, a gente já viu isso antes.
E quando o onlap volta a subir e o downlap ainda avança, é o trato de mar baixo. Então a gente já viu isso antes. Aqui é o trato de queda. E aqui o trato de mar baixo. A superfície que limita a base do trato de queda é a superfície basal de regressão forçada, ela vai estar aqui. E a superfície que limita o trato de mar baixo é o limite de sequências deposicionais, que vai estar aqui. Então a gente já viu isso aqui num detalhe maior. É fácil de ver que aqui o onlap volta a subir. Então a gente tem o limite de sequências deposicionais. A mesma coisa aqui, ó. A superfície que sofre vários onlaps é o limite de sequências deposicionais. E a superfície que marca o início de um conjunto de quedas de onlap. Então, o onlap estava aqui, caiu para cá, caiu para cá, caiu para cá. Difícil de ver no sismograma, mas a superfície que limita isso aqui, é a basal de regressão forçada. E aqui tem um trato de queda. Como é que a gente vê isso em poços? Os mesmos poços que antes, poços proximais, de 1 a 4. Então vai de menos 10.000 a mais 10.000. E o que a gente vê neles? A gente vê trato de mar alto, trato transgressivo. Trato de mar alto, trato transgressivo. Só isso. Só que entre esse trato de mar alto e esse trato transgressivo, aconteceu uma queda, com um trato de queda que não é registrado aqui, mas está registrado aqui, o trato de queda. Nesses primeiros poços mais distais já tem o trato de queda, e acima do trato de queda o trato de mar baixo. Então, nesses daqui está tudo amalgamado, e essa superfície, que é o limite de sequências deposicionais, que seria a base do trato de mar baixo, aqui, ela vai aparecer sem uma marca significativa. Aqui ela vai estar amalgamada com a superfície de regressão máxima e separada de inundação máxima está aqui em cima, né? Então ela está amalgamada com a regressão máxima aqui nesse caso. Você não vê. Então como é que você sabe que existe um limite de sequências? Existe um limite de sequências aqui porque tem um salto abrupto na granulação. Mas aqui o salto abrupto está aqui e ele está... Ah não, aqui ele está no lugar certo. Desculpa, vamos apagar. Esses pontinhos são mais difíceis de apagar. Fiz uma pequena confusão aqui. De fato, isso aqui é em relação a esse poço. Então aqui, que é a nossa mesma superfície de regressão máxima, antes de acontecer a regressão máxima, teve que haver uma queda, e é por isso que tem um salto de granulação. Esse salto de granulação aqui é o topo do trato de mar baixo. Mas ele não está depositado aqui, ele só está depositado lá fora. Como é que você marca a base do trato de mar baixo? Como é que você marca a base do trato de mar baixo nesses poços mais distais? Não é muito fácil. Se você vê, aqui acabou a queda e começou uma nova progradação. Aqui acabou a queda e começou uma nova progradação. Tem sempre uma variação sutil de aumento da granulação no limite de sequência nesses poços proximais. Então o limite de sequências deposicionais é marcado por um aumento abrupto, mesmo que não muito expressivo, da granulação. O problema é que se você tem processos autogênicos, tem correntes, tem erosões locais, tem episódios anômalos, eventos de sedimentação com mais energia, não é sempre fácil você marcar qual é o seu limite de sequências deposicionais em poços ou afloramentos. Ele é mais ou menos sutil. E a superfície basal de regressão forçada é pior ainda, porque nesses poços em que existe o trato de queda, ele não existe aqui, então essa superfície se junta com aquela outra lá. Aqui estão todas juntas. Onde existe o trato de queda, a única coisa que a gente vê no modelo é um aumento da velocidade, da taxa com que a granulação aumenta. A granulação já vinha aumentando, e aí ela aumenta mais rápido. Bom,
Isso aí, se você sobrepor eventos anômalos, outras sequências de menor período, de maior frequência, isso fica invisível. Então, isso aqui é difícil de identificar mesmo, e muitas pessoas não vão marcar um trato de queda, vão chamar tudo isso aqui da mesma coisa, vão dizer que é a continuação do trato de Maralto. É muito difícil você reconhecer trabalhos que separam o trato do Maralto do trato de queda em seções proximais. Em seções distais, o trato de queda geralmente são turbiditos. Aí fica mais fácil. Então, agora nós estamos nas seções do meio. E o que a gente vê? Bom, a gente sabe que tem uma superfície de inundação máxima bem marcada nesse nível aqui, né? Que é o nosso datum, o nosso marco estratigráfico para correlacionar todas as seções. Essa é a superfície fácil de ver. Mas aí a gente tem um trato de queda nesses poços aqui. Antes desse trato de queda, apareceu um trato de mar alto aqui. E um trato de mar baixo acima do trato de queda aqui. De novo, o limite de sequências deposicionais é o fim do trato de queda e começo do trato de mar baixo, e ele é marcado sim por um aumento da granulação. Isso aqui, a granulação está aumentando, ele começa a diminuir. E aí o nosso trato de mar baixo, nessas posições, ele é marcado por uma redução da granulação. Seria fácil você pensar que isso aqui é retrogradacional, mas não é. Enquanto tem a progradação, a granulação nesses poços está caindo. E como é que você sabe que isso não é um trato transgressivo? Porque acima dele vem uma superfície de inundação máxima. Não é? Bom, mas seria da mesma forma. Você inunda um trato transgressivo e a superfície de inundação máxima. Então fica muito difícil distinguir em termos de granulação. Como é que você sabe que a sua superfície transgressiva não está aqui embaixo? Se você olhar nos poços mais proximais, você tinha a mesma cara. A granulação aumenta, tem um pico, aí ela reduz e aumenta de novo. Você sabe que reduzir e aumentar de novo marca a superfície de inundação máxima. Mas começar a reduzir pode não ser a superfície transgressiva com o trato transgressivo em cima. A superfície transgressiva com o trato transgressivo em cima está lá nas seções mais proximais. Aqui você tem o limite de sequências e o que está em cima é o trato de mar baixo. Dá para distinguir só nos poços? Muito difícil. Porque essa redução de granulação aqui, ela é acompanhada por progradação. Progradação não é sinônimo de aumento da granulação em todos os poços. Por que isso acontece? Isso é importante entender. O seu trato de mar baixo, nesse caso, é esse cara aqui. Esse é o seu trato de mar baixo. E enquanto há avanço do downlap, portanto, progradação, você tem uma taxa de geração de espaço cada vez maior e um poço específico que você está analisando está cada vez mais longe da posição do onlap. Então, de fato, ele vai ter uma redução da granulação, mas as águas estão ficando cada vez mais rasas. Estranho, né? Isso não estava nos modelos originais da estratigrafia de sequência. Eles não imaginaram que ter um aumento da granulação por topo não fosse sinônimo de progradação em todas as vezes, e principalmente que uma redução da granulação, como tem aqui, pudesse ser acompanhada de progradação. Então, o critério puramente litológico para distinguir trato de mar baixo de trato transgressivo nessas posições não pode ser usado. O que a gente faz? Marca a superfície de inundação máxima. Marca o candidato ao limite de sequências. Não sei se isso aqui é o fim do trato de mar baixo ou é o trato transgressivo. É assim que a coisa funciona. Aqui tem uma ambiguidade. E tem uma outra aqui, né? Porque se você olhar nessa posição mais distal, você não vê uma variação de granulação associada ao limite de sequências deposicionais. Não vê. E nessas posições, muito difícil reconhecer o fim do trato de mar alto e o início do trato de queda. Nem aquela sutil variação na taxa com que aumenta a granulação é perceptível. Então, nos poços, reconhecer trato transgressivo e trato de mar baixo é difícil.
Reconhecer limite de sequências deposicionais é possível com o aumento da granulação, mas não vai acontecer em todos os postos. Vai ter outros candidatos que vão disputar, né? Se você tiver eventos sobrepostos, tiver sequências de frequência maior, vai ter outros pontos em que a granulação aumenta abruptamente, você não sabe qual deles é o seu limite de sequência. E a superfície basal de regressão forçada é muito difícil mesmo. Nos postos mais distais, o que a gente tem? De novo, trato de queda e trato de mar baixo se alternando. E nada além disso. Só trato de queda e trato de mar baixo. Não tem trato de mar alto, não tem trato transgressivo. Esses postos vão ter trato de queda, trato de mar baixo. Trato de queda, trato de mar baixo. Que superfície dá para reconhecer? Bom, a gente já viu, a superfície de inundação máxima está aqui. Ela vem de lá e está aqui. Mas as outras, você não reconhece o limite de sequências deposicionais sem saber onde ele está antes, que é olhando aqui a gente sabe onde ele está antes, né? Ele não tem uma marca clara na granulação, nos postos distais. Nem esse aqui tem um pouco. Sutilmente, um aumento de granulação, aqui não tem e aqui não tem. Então, a síntese dessa aula é que a superfície que atravessa tudo e é reconhecível em tudo, em granulação, em poço e afloramento, é a inundação máxima. Ela que tem que ser usada como referência para a correlação. As demais podem ser observadas em sísmica, algumas com mais facilidade, outras menos. O limite de sequências deposicionais é fácil de ver na sísmica, mas ele fica muito difícil de ver nas seções distais, porque aqui o limite de sequências deposicionais é a conformidade correlativa. É a continuidade do refletor que sofre um lap lá no meio da seção. Aqui ele não sofre um lap. Aqui não tem variação de granulação associada. O que a gente pode ter é uma diferença entre uma seção mais turbidítica no trato de queda e uma seção mais progradacional, com deltas no fim do trato de mar baixo. Mas pode ser tudo turbidito também. Então, a questão é, em seções sísmicas, a superfície de inundação máxima e o limite de sequências deposicionais são fáceis de interpretar. A superfície de regressão máxima e a basal de regressão forçada, nem tanto, mas elas são importantes no modelo. E em poços, em algumas áreas da bacia vai ser fácil de ver umas, outras áreas vai ser fácil de ver outras. Mas é a superfície de inundação máxima que é fácil de ver em todas. Então, como mensagem final da aula, confie na superfície de inundação máxima na hora de fazer correlações. Ela é a sua referência mais fácil de observar em afloramentos e testemunhos e fácil de correlacionar com a seção sísmica. As demais têm que ser interpretadas depois que você definiu a sua superfície de inundação máxima. Era isso que tinha para dizer.